do Ministério de Dança. Será estrogonofe de frango, bolo de chocolate e refrigerante. O combo fica R$ 20. Você já vai para casa jantado, de boa, amém? Então, não vá para casa, né? Se você quiser, sempre, normalmente sai daqui, vai lanchar em outros lugares, né? Lancha aqui na cozinha, né? No espaço gourmet da comunidade. Esteja em comunhão com esses irmãos maravilhosos que estão aí do seu lado. São bênção de Deus nas nossas vidas. Amém? Queridos, hoje a gente vai falar sobre que o conhecimento, ela é uma chave nas nossas vidas. E durante não só essa semana, mas das últimas semanas para cá, eu tenho pensado muito sobre a questão do fim dos tempos. E de que maneira eu tenho me comportado com os sinais, com as coisas que a gente tem visto. E hoje eu quero compartilhar isso com vocês. Mas eu não estou aqui para tocar um terror, que o mundo vai acabar e pronto, né? Não é isso, não quero colocar medo no seu coração, mas eu quero que a gente saia daqui com uma reflexão, para a gente analisar o que a gente tem feito das nossas vidas aqui. Né? E caso necessário, se você achar que existe algo na sua vida que precise de mudança, que nós, né, tanto eu quanto você, possamos tomar a atitude de querer mudar. Amém? Então, tudo isso que tem acontecido em Israel, essa guerra, isso, desde o começo, me fez pensar em muitas coisas. Naquele dia que teve aquela ventania aqui em Parauapebas, eu estava na rua, né? Tinha deixado o Rodrigo e o Samuel lá no Alvorá, e vim aqui para a van. Passei uns minutos na van, quando eu saí da van, que eu olhei, né, que eu ia entrar na PA de novo, que eu olhei para lá, assim, eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu peguei o telefone ligando para a Tati, ela está todo mundo dentro do carro do Léo. Estavam todos lá, né, guardados, em segurança. E aí peguei, fui correndo para lá, e indo para lá eu fiquei pensando, falei, meu Deus, e se isso fosse o final? Eu estou indo em direção a essa tempestade, passando por cadeira voando, árvore caindo, poeira que a gente não enxergava. E eu falei, meu Deus, para onde eu estou indo? Né, se isso fosse o fim dos tempos, né? Teve até os memes, né, que depois do eclipse veio o apocalipse, né, de Parauapebas. Mas são memes, mas são coisas que a gente precisa pensar. E se tivesse sido o apocalipse? E se tivesse sido o final? E olhando para essas coisas, né, eu comecei a analisar e pedir para Deus ter misericórdia da minha vida, Senhor, porque existem muitas coisas na minha vida que ainda precisam ser transformadas. E olhando para essa guerra em Israel, a gente vê assim um povo forte, um povo guerreiro, e nós oramos para que haja vitória em Israel. Nós lamentamos as vidas que foram perdidas naquele lugar, mas nós temos a certeza de que isso não é uma guerra por território, é uma guerra para finalizar, para acabar com o povo judeu. E vendo alguns relatos, né, vendo alguns vídeos, eu falei, será que eu estaria pronta para um possível sofrimento por amor a Cristo? Porque lá eles estão sendo perseguidos só porque eles são da nação de Israel, né? Eles são perseguidos por isso. E eu vi um relato de um pai que perdeu uma filha pequenininha, né? Ela foi sequestrada, e quando ele soube que ela estava morta, ele fala no relato assim, quando me disseram que ela estava morta, eu disse, yes! E aí eu arregalei o olho vendo esse vídeo, eu falei, eu não estou pronta para perder meus filhos?
Assim. Como assim? Ele fala, yes! Porque ele perdeu, ele disse assim, eu preferi que ela tivesse morrido, que ela tenha morrido, do que ela ficasse nas mãos dos terroristas. E a gente vê assim, algumas coisas, né, impactam o nosso coração. E nessa semana, eu estava meditando na palavra de Deus, né? A Leia ministrou aqui na semana passada e ela falou um pouquinho, né? Só falou sobre o salmista, né? E o Salmo 119, de que esse salmo ele é um salmo de adoração desse salmista. E ele se coloca aqui, ele fala sobre a lei do Senhor, como ele está apaixonado pela lei de Deus, como ele ama os preceitos do Senhor, como ele ama cumprir a vontade de Deus. E durante essa semana eu comecei a analisar esse salmo, porque as coisas estão acontecendo e nós estamos aqui. A gente vai trabalhar, a gente volta para a nossa casa, a gente vem à igreja, a gente, né, tem essa liberdade. E outra coisa que me impactou também, na semana passada, semana retrasada, eu fui com o Renato numa loja de Bíblias, né, numa loja cristã aqui, e nós fomos dar uma olhadinha lá nas Bíblias de estudo e ver o tamanho de letra, né, porque assim, a gente vai ficando mais experiente, a gente vai atrás de Bíblia que a gente consiga enxergar. E aí nós fomos lá e aquilo, eu olhei, gente, é uma parede inteira. Uma parede assim, enorme, com uma estante lotada de Bíblias. Muitas Bíblias. Do jeito que você precisa, do jeito que você quiser, você vai encontrar lá. É com harpa, sem harpa, letra grande, letra pequena, com estudo, plenitude de estudo pessoal, com vários, Bíblia em hebraico, Bíblia no grego, só estudo do Novo Testamento, então tem tudo, o estudo só o Pentateuco. Então, tudo que você quiser, que você imaginar, que você pensar, você encontra lá. E aí o Renato olhando e tal, e eu fiquei assim aqui do outro lado, só observando e pensando assim, falei, meu Deus, em outros lugares do mundo, uma página dessa Bíblia, uma página desse livro, traz muita confusão e morte. E nós temos aqui em abundância, uma parede inteira, lá ao nosso dispor. Você pode ir lá, você pode comprar o que você quiser. Você tem liberdade para ler dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro do ônibus que você vai para o trabalho. Onde você quiser, esperando o ônibus lá na parada, você pode ler e pode usufruir disso todo o tempo que você quiser. E eu fiquei pensando quanto nós, quando eu falo nós, eu estou junto, eu me incluo nisso. Quanto nós utilizamos pouco a palavra de Deus. Porque se ela fosse algo proibido para nós aqui, eu tenho certeza que a gente ia dizer assim, ai, que arrependimento. Porque eu não decorei, porque eu não busquei. Hoje eu estava falando com o Isaac, eu falei assim, você decorou o versículo que eu te pedi? Esqueci. Eu falei, vá pegar lá onde eu anotei e decore o versículo. Ele falou, mas para que eu vou decorar isso? Para que eu vou decorar o versículo? Esse vai ser falado lá? Eu falei, não vai ser falado. Mas então, para que eu vou decorar, mãe? Eu falei, porque a palavra ela precisa estar na sua mente e no seu coração. E a pastora mandou um vídeo, né, de uma pessoa, uma mulher, ela comprou uma Bíblia de estudos e ela recebeu essa Bíblia. Ela disse, é uma Bíblia muito boa, por sinal. E quando ela foi, ela ouviu falar que alguns versículos teriam sido retirados. Eu pensei, queridos, que isso só ia ser a partir de 2030. Eu pensei.
mas já tem. Então, ela foi buscar lá em Mateus, capítulo 5, versículo 21. Tem o 19, o 20 e passa para o 22. Aí tem um asterisco lá e uma nota. Algumas Bíblias possuem o versículo 21, outras não. Então, se você não tiver na sua mente aquilo que está escrito aqui, quando você comprar uma Bíblia que estiver faltando versículo, você não vai nem dar falta. Você não vai compreender que está faltando algo aqui. Isso já está sendo modificado. A inteligência artificial está aí para isso. Eu recebi um vídeo de uma pessoa me falando de um projeto da NASA, chamado Projeto Bublin, se eu não estou enganada. Não estou lembrando direito. E esse projeto, ele é o quê? É um projeto que eles querem unificar as religiões. Por quê? Porque quando eles unificam a religião, fica mais fácil a manipulação das pessoas. Então, eles estão nesse projeto de unificar a religião. E o que eles estão fazendo? Tem os satélites, que foram enviados pela NASA, estão aí no espaço. E esses satélites, eles são programados para fazer alguns hologramas de imagens sagradas, Buda, Cristo, entre outras coisas. Então, ele faz esse holograma no céu, as pessoas vão, tiram fotos e tal, porque apareceu no céu, então isso é correto, porque é um sinal, e elas acabam indo por isso. E esses satélites, eles emitem algumas ondas sonoras. E essas ondas sonoras, elas não são assim uma voz audível, mas o nosso subconsciente entende. Então, ele lança aquele, como se fosse um pensamento lançado. E, querido, se a gente não tiver com a nossa vida firmada na palavra, a gente vai estar caindo nessas vozes assim que estão sendo injetadas na nossa mente, através da tecnologia. Depois você pode pesquisar, eu não vou me aprofundar nisso, até porque, queridos, como eu falei, o meu papel hoje aqui não é trazer medo, fazer terrorismo, que o mundo está acabando. Não é isso. Mas eu estou aqui hoje para que a gente possa buscar na palavra e perceber que é somente pela palavra que nós vamos ser fortalecidos para passar em tempos difíceis. Sejam esses, difíceis do fim dos tempos, seja qualquer dificuldade pessoal nas nossas vidas. Amém? Então, eu queria que você abrisse comigo lá no Salmo 119. Você pode respirar fundo aí no seu lugar. O Salmo 119 tem 176 versículos, nós vamos analisar um a um. Brincadeira, gente. Já vi gente se levantando para querer ir embora. Pixe, espera aí, gente, eu estou brincando. Não, a gente não vai analisar um a um, não. Gente, o Salmo 119, ele não tem um autor definido, apesar de muitos pensarem que foi Davi quem escreveu na sua juventude, mas é impossível mencionar com certeza a sua autoria. Porém, nós podemos dizer com toda certeza que foi alguém apaixonado por Deus e por sua palavra. O Salmo 119, eu já falei para você aqui, vou te falar de novo, algumas curiosidades. Ele tem 176 versículos, é o maior salmo, o maior capítulo da Bíblia. Por ele ser o maior capítulo, pode ser que ele seja o menos lido também, quando está lá no plano de leitura anual, Salmo 119, aí você pula para o 120, porque o 119 é grande, eu sei. Gente, o Salmo 119 é um salmo para a gente meditar, ler e reler muitas vezes. Porque ele é um salmo de alguém apaixonado por Jesus, por Deus, por sua palavra, pela sua lei. E esse salmo, ele é um acróstico. Quem estuda, está estudando português, o acróstico ele é o quê? Ele é uma poesia em que é usado letras, a primeira letra do primeiro estrofe é uma, a segunda letra da segunda estrofe é outra, e assim sucessivamente.
Então, aqui, ele foi organizado de uma forma linda. No alfabeto hebraico, são 22 letras, e ele tem 22 estrofes, exatamente com 8 versos cada uma, e cada estrofe inicia com uma letra do alfabeto hebraico. A primeira letra, né, é o Aleph, depois vem Bet, Gimel, e até o último a chegar no Tav, que é a última letra do alfabeto. Então, ele é muito organizado. O salmista ele tomou todo esse cuidado de pegar cada letra do alfabeto e iniciar, né, os versos, né, e cada estrofe inicia com uma letra. E esse salmo, ele fala da riqueza da lei, da palavra do Senhor, dos seus estatutos, dos mandamentos, do juízo de Deus, dos preceitos, do testemunho. Então, em todos os versículos, você vai ler aqui, ele vai estar falando alguma coisa sobre a lei, sobre preceito, sobre testemunho, sobre mandamento, sobre estatuto. E é um salmo tremendo. Então, hoje, a gente vai estar analisando alguns versículos só dele, e incentivar para que você, durante essa semana, medite nesse salmo, leia em várias versões, porque nós podemos fazer isso, inclusive lá naquela loja, tem várias versões. Todas as versões que você quiser, tem lá também. E eu li na versão viva, e algo assim pulou os meus olhos aqui. Vamos lá para o versículo 2 e 3. Eu acho que os meninos não têm lá a versão viva, mas pode colocar na NVT também, não tem problema. Felizes são aqueles que se esforçam para obedecer de todo o coração à vontade revelada de Deus, que não praticam o mal e andam sempre pelo caminho do Senhor. Nas outras versões, ele diz aqui, bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e que buscam com todo o coração, não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Existe aqui a diferença, né, das versões. Na minha aqui, da versão viva, fala que se esforçam para obedecer de todo o coração à vontade revelada de Deus. E eu falei, meu Deus, que tremendo, como que eu nunca percebi isso? Já tinha alguns versículos assim grifados, assim, mas eu não tinha atentado a essa expressão, vontade revelada de Deus. E em vários versículos aqui, né, são 19 versículos, né, desses 176, 19 versículos ele vai falar da vontade revelada de Deus. Né, você pode ver aqui comigo, aqui no Salmo 119 mesmo, lá no versículo 24. É verdade, a sua vontade revelada é o meu prazer. Ela me orienta e me corrige quando estou errado. Lá no 111. A sua vontade revelada é para mim uma herança eterna, a maior alegria para o meu coração. Lá no 167. O meu coração tem obedecido à sua vontade revelada, pois a amo de todo o coração. Olha que tremendo, né? Então a gente vê aqui que o salmista, ele tinha prazer em obedecer ao Senhor. E eu comecei a questionar o Senhor, eu falei, Senhor, o que é essa vontade revelada que esse salmista fala? O que ele está dizendo com isso? O que é essa vontade revelada? O que foi tanto que o Senhor revelou para ele, que ele disse que ele ama tanto cumprir isso? E aí eu fui ver em algumas outras, né, em uma outra versão, e no lugar da vontade revelada, ele tem a palavra testemunho. Né? Então, onde tem a vontade revelada, o seu testemunho é o meu prazer.
É a sua vontade revelada é o meu prazer. O seu testemunho é minha alegria. A sua vontade revelada é minha alegria. Então, queridos, isso ficou no meu coração durante algum tempo eu falei, Senhor, eu preciso saber, porque eu quero também, né? No meu coração eu fiquei assim, eu quero também viver isso que o salmista viveu aqui. Eu quero poder cumprir também essa vontade revelada. Eu sei que isso tem a ver com aquilo que Deus quer para a minha vida. Então, Senhor, eu também quero isso. Eu quero viver dessa forma. E em Êxodo, eu vou ler para vocês, Êxodo no capítulo 40, no versículo 20, fala assim que colocou os 10 mandamentos na arca. O testemunho da vontade de Deus revelada. A primeira parte, desse versículo. Então, eles estavam aqui finalizando o tabernáculo que Deus tinha dado, as instruções a Moisés. Eles estavam finalizando e aí Deus falou, para colocar dentro da arca os 10 mandamentos. O que eram os 10 mandamentos? O testemunho da vontade de Deus revelada. E a gente vê que Deus, Ele quer trazer sobre nós uma revelação daquilo que Ele tem para as nossas vidas, para que a gente possa andar também segundo a vontade revelada de Deus. Então foi Deus que revelou ao seu povo para que eles pudessem cumprir. Quando Deus falou a Moisés que Ele deu a tábua lá, os 10 mandamentos, ele tinha uma vontade, e quando foi escrito, foi revelado a vontade de Deus. Muitas vezes nós temos uma vontade. Eu tenho uma vontade e se eu não revelar ela ao meu esposo pode saber que eu tenho vontades, mas ele não vai saber quais são, porque eu não falei, eu não revelei. Eu não escrevi para ele, não disse para ele qual era a minha vontade. Então, Deus tem uma vontade. Ele tem um querer. E Ele quer revelar a nós, para que nós possamos andar segundo a vontade revelada dEle. Ele trouxe as leis, para Moisés, Ele colocou as leis, Ele dizendo lá, aquilo que Ele queria que o povo fizesse. E então Ele trouxe a revelação da sua vontade. Hoje, a palavra de Deus, a Bíblia, esse livro, que não foi modificado, que não é para ser modificado, essa é a vontade de Deus revelada a nós. Amém? Então não tem como eu saber qual é a vontade revelada de Deus para a minha vida se eu não ler, se eu não meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus é a vontade revelada a nós. A gente só precisa ler. Se eu revelar minha vontade por escrito para o meu esposo e ele não ler, ele não vai saber. Ele não vai compreender, ele não vai entender, não vai adiantar nada. Então nós precisamos, queridos, ler a palavra de Deus e meditar nela, porque é nela que nós vamos firmar os nossos pés e permanecer inabaláveis, mesmo depois dos dias maus, que lá em Efésios 6 diz que tem. Você já passou por alguns dias maus? Não, né, gente? Não, só eu. Nós passamos por dias maus, alguns piores do que os outros, mas nós só vamos permanecer em pé e inabaláveis se a nossa vida firmar aqui na palavra de Deus. Amém? A lei do Senhor, ela renova a nossa alma. Lá no Salmo 19, você abre lá, mas você deixa marcado no 119, tá? Salmo 19, no versículo 7 e 8.
Muitas vezes a gente pensa que cumprir a palavra de Deus é muito difícil, né? É muito difícil ser cristão, é muito difícil a Bíblia, é muito difícil a lei de Deus, é muito difícil. Mas olha o que Salmo 19:7 diz. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. Amém? Queridos, a lei do Senhor, ela só traz peso e desconforto para quem quer viver errado. Quem quer continuar fazendo coisas erradas, aí sim a lei ela vai trazer um certo desconforto. Nós temos leis terrenas que nós precisamos cumprir. Se nós não cumprimos uma lei terrena, o que acontece? A gente vai preso. Então, se a gente não cumprir, né, as leis do Senhor, elas só são... Quem tem medo de polícia? Quem está fazendo coisa errada. Né? Normalmente, quem está com medo, quem tem pavor, quem corre, é quem já tem alguma coisa errada que fez e quer se esconder. Mas se você não tem do que se envergonhar, se você está andando na linha, você pode ver um carro, 2, 3 de polícia chegando perto de você, que você vai falar, opa, uma escolta, né, particular? Você não vai temer aquilo, você vai, né, ver aquilo como bênção. Porque quem teme a lei do Senhor é quem tem a vida errada, quem gosta de andar no erro. Porque a lei do Senhor, ela é perfeita. E ela vai revigorar a nossa alma. Amém, queridos? Eu estava falando com uma pessoa, que ela estava brigada, né, com uma familiar dela. Eu disse, você quer ter paz na sua vida? Quero. Falei, então reconcilie-se. Mas. Falei, não, mas só se você quiser ter paz. Se você quiser ter paz, se reconcilie. Peça perdão. Isso vai trazer o quê? Paz para a nossa alma. Porque nós vamos estar cumprindo o que a palavra de Deus nos diz. Nós vamos estar exercitando o perdão, nós vamos estar perdoando também, e aí isso vai trazer paz para a nossa vida. A lei do Senhor, ela é perfeita, e ela revigora a nossa alma. Amém? Lá no Salmo 119, no versículo 105, que eu acho que é o mais conhecido desse salmo, é esse aqui. A gente não sabe o que diz o salmo todo, mas no 105 a gente sabe. Não é verdade? Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Aqui na versão viva fala assim, a sua palavra é uma lâmpada que ilumina o caminho por onde eu ando. Ela me ajuda a não tropeçar. Olha que tremendo, queridos. Muitas vezes eu já falo, Senhor, eu estou cansada de errar. Mas a lâmpada do Senhor, ela é aquela que ilumina o nosso caminho, para que a gente não tropece. É como se você... Não tem aqueles tênis de criança, que a gente vai pisando, ele vai acendendo? Então, eu fico imaginando isso. A gente pisando e o caminho abrindo, né? Como se fosse um farol de um carro iluminando para que a gente possa passar. Então, a palavra do Senhor, quando ela está em nós, ela ilumina o nosso caminho e nos livra, né? Nos ajuda a não tropeçar. Existe uma frase, eu não vou saber falar o nome para vocês do autor, porque o sobrenome dele é Moody. Eu não sei o nome, eu não vou saber dizer. Ele diz assim, ou este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você deste livro. Então, ou a Bíblia, a palavra de Deus, vai nos afastar do pecado, das coisas erradas que nós fizemos, ou então as coisas erradas que nós fizemos vai nos afastar da palavra de Deus.
Amém, queridos? A gente precisa andar próximo, perto da palavra, vivendo aquilo que ele diz. Para quem anda na vontade revelada de Deus, que vive a sua palavra, é bênção de Deus, é bênção obedecer. A bênção, ela só acrescenta nas nossas vidas, a obediência acrescenta. E nós precisamos entender que nós temos responsabilidade sobre aquilo que nós aprendemos ou deixamos de aprender. Nós temos responsabilidade sobre isso. A Bíblia está aqui pronta para nos ensinar. Nós temos a responsabilidade de aprender, ou então a responsabilidade de dizer, eu tive a oportunidade e não fiz. A maneira como eu ouço a palavra, ela vai determinar que solo eu sou. Lá em Marcos, no capítulo 4, abra lá em Marcos, capítulo 4. Nós aprendemos no seminário que Marcos foi o primeiro evangelho escrito, né, professor? Lá no versículo 3, capítulo 4, versículo 3. Ouçam, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava a semente, uma parte dela caiu à beira do caminho. As aves vieram e comeram. Outra parte caiu em solo raso, com pedras por baixo. A semente cresceu muito depressa, porque a terra não era profunda. Mas logo murchou debaixo do sol quente e morreu, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de modo que elas não produziram fruto. Mas algumas sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram, produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. E aqui Jesus vai dar, depois disso ele dá a explicação, e ele fala que a semente é a palavra lançada e que o tipo de solo, quem recebe. Mas algo interessante que eu ouvi essa semana é que a maneira como eu ouço a palavra determina que solo eu sou. A palavra está sendo ministrada e a maneira como você recebe vai determinar qual é o tipo de solo que você é. Então, se você sair daqui, chegar ali fora, já esquecer de tudo aquilo que for ministrado, você é aquele primeiro solo em que os pássaros vieram e já levaram. Mas, aí isso vai depender daquilo que você fizer com a semente que foi lançada no solo. Se você buscar e for analisar e estudar e buscar em Deus, você vai ser aquele solo fértil que produziu a 30, 60 e a 100 por um. Então, a maneira como você ouve a palavra de Deus vai determinar que tipo de solo você é. Onde não existe compreensão da palavra de Deus, não existe frutificação. Por que não houve frutificação naquelas sementes? Porque elas não penetraram no solo e não houve, elas não morreram ali e germinaram e cresceram e frutificaram. Então, quando não tem compreensão da palavra de Deus, não existe frutificação. Mas onde há compreensão, há muita frutificação. Amém? Quando existe a compreensão da palavra de Deus nas nossas vidas, nós começamos a dar frutos de transformação das nossas vidas, nós começamos a frutificar naquilo que foi ministrado em nós. Nós temos a responsabilidade de ir atrás do conhecimento. A compreensão é a chave para a frutificação. Você quer compreender? Você quer prosperar financeiramente? Faça um curso de finanças, de economia doméstica. Eu estava falando, acho que foi até com a Luzenide, que ela estava dando testemunho dela, a gente conversando, e ela disse que comprou o carro com um curso de economia doméstica que foi dado aqui, não foi? Pastor Edmilson, né? Um curso de economia doméstica que foi ministrado aqui na comunidade.
E aí ela foi e deu fruto. Ela conseguiu comprar o carro dela com economia doméstica. Então, queridos, muitas coisas nós não sabemos, nós não frutificamos porque nós não sabemos como fazer. A partir do momento em que nós compreendemos aquilo que nós precisamos fazer, nós vamos frutificar. Amém? Por isso que nós precisamos compreender a palavra, porque no momento difícil da nossa vida, quando a gente passar por aqueles momentos difíceis, a gente vai compreender, a gente vai lembrar daquilo que nós estudamos, daquilo que nós meditamos, e nós vamos saber o que fazer. Então a gente olha lá para o povo de Israel, eles dão entrevista, o semblante deles, muitos, né, eu estava acompanhando esses tempos, né, e muitos dando entrevista, né, para o jornal, e eles estão sofrendo sim, mas você olha para o semblante deles, é um semblante de paz. Tipo, a gente está passando por isso tudo isso está sendo muito horrível, mas o Senhor é a nossa força. Mas o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza, mas o Senhor vai trazer vitória. Então, o Senhor, a gente precisa compreender as Escrituras, para que no momento difícil, pode ser muito difícil, mas nós vamos ter paz no nosso coração, e nós vamos passar por isso. Falando, o Senhor, né, lá como diz lá no Salmo 119, o salmista diz, darei graças ao Senhor de todo o coração, quando estiver colocando em prática as leis tão justas e perfeitas. Então, ele é apaixonado pela palavra, ele medita na lei, que possamos ser assim, sabendo que a responsabilidade de aprender é nossa. Amém? Provérbios, capítulo 18, no versículo 15, eu vou ler para você. Fala assim, o coração do entendido adquire conhecimento. Né? Você é o coração entendido que adquire o conhecimento. E o ouvido dos sábios busca sabedoria. Sabedoria é você saber como usar aquilo que você conheceu. Eu vou conhecer a palavra e aí eu preciso saber como eu vou aplicar na minha vida. Amém? Então, o coração do entendido adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. O conhecimento é adquirido e o saber, ele é encontrado. Aqui no Provérbios, ele diz, ele busca a sabedoria. Então, a Bíblia diz que aquele que bate, a porta abre, aquele que busca, encontra. Então, quem busca o saber, encontra a sabedoria. O conhecimento, ele é adquirido, é estudo. Ele não vem de uma varinha mágica que é plim, uma oração, pronto, receba a Bíblia de Gênesis e Apocalipse na sua mente. Não é assim, mas é lendo, é relendo, é lendo e relendo. A gente sabe que o aprendizado ele vem com a repetição. Quanto mais você repete, mais você sabe, mais você conhece. E a Bíblia, a palavra de Deus, é dessa forma. Quanto mais você lê, mais você conhece, mais você vai saber, mais isso vai fixar no seu coração. Amém? Oséias, no capítulo 6, no versículo 3, eu também vou ler aqui para você, que ele diz assim, então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída, como alva, é certa, e ele nos virá, como a chuva serôdia, que rega a terra. Então, a gente vê aqui que o conhecimento, ele é progressivo. Conheçamos e prossigamos em conhecer. O conhecimento, ele vai ser progressivo. Quanto mais você se dedicar, mais você vai saber. Isso em todas as áreas da sua vida. O Johnny, quando começou a mexer no Fusca, ele sabia só um pouquinho. Agora ele já sabe muito mais. Já é engenheiro mecânico de Fusca. Glória a Deus. Então, queridos, quanto mais você repetir, quanto mais você conhecer, você vai firmar isso no seu coração.
Eu também ouvi uma frase essa semana que eu achei maravilhosa. Ela diz assim: a Bíblia não é nova e nem velha, ela é eterna. Amém, queridos? Diante dessas coisas todas, as pessoas, os famosos, dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada. Essas Bíblias agora que já estão vindo com versículos retirados, porque quando mexe no pecado das pessoas, isso, né, elas não querem isso mais, elas não querem ser confrontadas por causa do seu pecado. E isso tem criado a pior geração de todos os tempos. Porque você não pode confrontar o pecado de ninguém, porque aquilo é algum tipo de fobia. Né? Alguma coisa. Né? Você está discriminando alguma coisa. Né? E é o pecadofobia. Né? Você não pode né, falar para ninguém que está pecando, porque você está já julgando. Não é isso. Mas a Bíblia, ela é verdadeira. Ela é eterna, ela não é velha, ela não é nova, ela é eterna. E para eu afirmar isso para você, aqui no Salmo 119, lá no versículo 152, ele diz assim: há muito tempo eu sei que a sua vontade revelada permanecerá para sempre. Amém? A palavra do Senhor, ela permanecerá para sempre. Pode passar céus e terras, vem o vento, sai o vento, e pode passar o que for. Mas a palavra do Senhor, ela vai permanecer para todo sempre. E mais ainda, lá em Mateus 5,18, ele diz o seguinte: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento. Assim será até o fim de todas as coisas. Queridos, não queira mudar a palavra de Deus. Mude você. Não queira que a Bíblia se adeque à sua vontade. É você e eu que precisamos nos adequar à palavra de Deus, àquilo que o Senhor está revelando a nós. A Bíblia não vai ser mudada. Aqui ela é eterna, ela permanecerá para sempre. Então, quem precisa entrar no eixo somos nós. O problema da geração agora é que tudo tem que se adequar às vontades. Não é assim não. As nossas vontades, que elas precisam se adequar à palavra de Deus. Amém? E, por fim, queria passar para você o versículo que eu pedi para os meninos decorarem essa semana, que é aqui do Salmo 119, o versículo 36. E na minha versão ele fala o seguinte: faça o meu coração amar mais a vontade revelada, em vez de querer as riquezas desta vida. Esse versículo saltou aos meus olhos e eu falei: Senhor, essa é a minha oração. Faça o meu coração amar mais a vontade revelada do Senhor do que as riquezas deste mundo. Porque muitas vezes a gente vive iludido. A gente pensa que é humilde, a gente pensa que não tem orgulho, mas nós queremos muito viver tudo de bom. Não estou dizendo que você não pode. Porque a Bíblia diz que nós viveremos o melhor dessa terra, comeremos o melhor dessa terra. Mas nós precisamos aprender a fazer a vontade revelada de Deus. Quando a gente faz a vontade revelada de Deus, quando nós estamos com o nosso coração firmado naquilo que Ele tem para nós, as riquezas desse mundo, elas não vão fazer muita diferença. Amém? Então, eu queria te convidar a ficar em pé. E eu queria só finalizar dizendo
que tudo que está escrito aqui nesse salmo, sobre a riqueza da lei, sobre a palavra do Senhor, sobre os seus estatutos, sobre os mandamentos, os juízos, os preceitos, o testemunho, a luz para o nosso caminho, tudo isso aponta para Jesus. Porque Jesus, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa lei, Ele é a palavra de Deus viva, Ele é o testemunho fiel para nós, Ele é a nossa maior riqueza, Ele é o nosso juiz, Ele é aquele que nos justificou, Ele é aquele que sempre nos defende, aquele que está sempre ao nosso lado, aquele que nos sustenta quando nós vamos cair, aquele que nos coloca nos seus braços. Ele é tudo, Ele é a vontade revelada de Deus, Ele é nas nossas vidas. E hoje eu quero te incentivar a conhecer mais a palavra de Deus, a firmar mais o seu coração na palavra, para que quando o dia difícil vier, você vai falar: opa, a palavra de Deus diz assim, assim e assim. Então eu vou permanecer firme nela. Se eu estou no caminho certo, eu vou permanecer. Existe um versículo aqui do Salmo 119 que ele diz assim que antes ele não conhecia a vontade revelada antes dele ser castigado. Então a disciplina nos faz conhecer a vontade revelada de Deus. Então, o dia mau é uma disciplina para as nossas vidas, para que é bênção, para a gente conhecer aquilo que Deus faz, aquilo que Deus quer para as nossas vidas, amém? Queria que você orasse aí no seu lugar, que você colocasse o seu coração na presença de Deus, e que você pedisse: Senhor, eu quero cumprir a tua vontade revelada, eu quero poder amar mais a vontade revelada do que as riquezas deste mundo. Eu quero poder conhecer mais. Eu quero poder ouvir a tua voz e saber a tua vontade para a minha vida. Aleluia. Adore ao Senhor. Vamos cantar essa canção declarando que queremos estar no lugar secreto. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, Pai, eu amo sua presença, teu sorriso é vida em mim, eu seguro em tuas
estou aqui. Quero ir mais fundo, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. O que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Deus, nós queremos, Senhor, conhecer o Senhor, prosseguir em conhecer, Pai. Queremos clamar para que o Teu Espírito Santo, Deus, venha sobre as nossas vidas, trazendo, Senhor, Deus, a revelação da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui nessa... Nós possamos sair daqui nessa noite, Deus, com o nosso coração transbordando, Deus, de vontade de conhecer mais a Tua palavra, de conhecer mais aquilo que o Senhor tem para nós, que possamos voltar a ler, que possamos voltar a meditar e conhecer aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Te chamamos, Espírito Santo, para que o Senhor traga a revelação nesses momentos de leitura e meditação, Pai. Que possamos compreender, Deus, a Tua palavra e que possamos ter sabedoria para aplicar nos momentos em que precisarmos. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia, queridos. Você pode se sentar. Nós vamos passar para o momento da ceia do Senhor. Eu vou começar a pregar. Nós vamos terminar depois de 2h da manhã, viu? A pastora Lucimara fez a primeira pregação. Eu vou fazer a segunda. O pastor Gork vai fechar com a terceira. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então, a pastora Lucimara estava nos comentando exatamente desse fato que eu passei para vários, né? Que alguns versículos de uma versão em inglês, né, da Bíblia foram tirados, como por exemplo Mateus 17:21, que fala daquele episódio, né, de um pai desesperado que procurou o Senhor, dizendo que o filho dele era epilético, caía na água e no fogo, e que ele tinha chamado os discípulos, né, de Jesus, e Jesus não estava, os discípulos estavam, ele chamou para os discípulos orarem, e não aconteceu nada, continuou com o mesmo problema. E aí Jesus falou, o versículo 21, é ele exatamente dizendo que aquele demônio não sai se não for com jejum, aquela casta não sai se não for com jejum e oração, né? Então, exatamente esse versículo que foi omitido nessa versão, é uma versão em inglês, na verdade, né? E aí o pastor Gork me alertou para eu comentar só com vocês, para vocês abrirem a Bíblia, Apocalipse 22, do versículo 18 e 19. Na versão NVT, Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Diz assim: declaro solenemente a todos
que ouvem as palavras da profecia registrada neste livro. Se alguém acrescentar algo ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas descritas nesse livro. E se alguém retirar qualquer uma das palavras deste livro da profecia, Deus lhe retirará a participação na árvore da vida, na cidade santa, descrita neste livro. Amém, queridos? Então, nós precisamos ter a confiança que o Senhor, Ele preservará a sua palavra. Mas nós precisamos ficar espertos, né? Para nós termos o alimento correto. Compre Bíblia, compre versões, guarde versões, leia, estude, medite na palavra de Deus. Queridos, na verdade, antes de nós entrarmos diretamente na ceia do Senhor, eu queria que você também, deixe-me ver bem aqui, em João 6, capítulo 6, João 6, versículo 27. Coisas que se estragam como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que pertence para a vida eterna. Aleluia, queridos. Usem suas energias. Temos usado o nosso tempo de forma errada. Temos usado mais o nosso tempo em busca de dinheiro. Temos usado mais o nosso tempo em busca de dinheiro. Mas aqui diz para nós usarmos as nossas energias, buscando o alimento que pertence para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus o Pai o colocou em mim, seu selo de aprovação. Jesus dizendo aqui que Ele é o pão da vida, seu selo de aprovação. Diga comigo, Jesus é o pão da vida. Ele é o selo de aprovação que Deus colocou na terra, amém? Então, no versículo 48, leia aí, ele afirma: sim, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná do deserto, mas morreram. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para o mundo, para que o mundo viva, é a minha carne. Isso, amados, é o que nós precisamos fazer. Se nós lermos mais adiante, do versículo 53 diz: então Jesus disse novamente, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si. Mas quem come a minha carne e bebe meu sangue, terá vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Agora, passando para a linguagem que nós vivenciamos hoje. Hoje, quando você entra nas redes sociais, qualquer meio de comunicação, você encontra diversos nutricionistas colocando um caminho saudável para você, é ou não é? Quantos já viram isso aí? Né? Então, se você fizer a dieta cetogênica, se você fizer a dieta das frutas, se você fizer jejum intermitente, se você fizer a dieta da banana, aí depois o outro já fala que a não é a banana
amarela é a banana verde. Então tem muitas coisas para nós seguirmos um caminho de nutrição que nos alimente da forma correta, porque já está certo na mente de cada um de nós que nós somos aquilo que comemos. Amém? Diga comigo, aquilo que todo nutricionista diz: eu sou, diga, querida, resultado daquilo que eu como. Entendeu? Então, se você come muita coisa ruim, você vai intoxicar o seu organismo. Se você come muita coisa gordurosa, você vai intoxicar o seu organismo. Se você come muito sal, você vai intoxicar o seu organismo. Tudo que nós comemos indevidamente vai nos prejudicar o nosso organismo, vai encher nossas veias de gordura, vai diminuir a circulação do sangue, e isso vai trazer o quê? Pressão alta. Aí a pressão alta traz AVC, traz um monte de coisa que o que comemos, preste atenção, todo mundo já sabe, eu só estou alertando para fazer uma ligação. O que nós comemos pode matar o nosso corpo, matéria, não é isso? Se você comer muita coisa errada, você pode ter um AVC, né? Você pode ter um infarto fulminante, morrer. Você pode ter diabetes e morrer. Você pode desenvolver células cancerígenas e morrer. Pelo que você se alimenta. Jesus, ele nos ensinou que ele é o pão da vida. Quem comer e beber do meu sangue terá vida. O que é isso, querido? O que é isso? Muitas vezes, na minha juventude, eu perguntei: comer da minha carne, beber do meu sangue, isso aqui faz milagre? O que é que faz milagre? É o cálicezinho, é o pão. Querido, isso aqui, Jesus é a palavra, Jesus é a vida. E quem comer da minha carne e do meu sangue, ou seja, quem se alimentar de mim, quem se alimentar da minha palavra, quem se alimentar de mim para viver os meus princípios, os meus estatutos, os meus decretos, os meus mandamentos, esse terá vida eterna. Amém, queridos? Então é isso que nós precisamos entender. Essa palavra gera vida em mim, gera vida em você. Essa palavra, ela precisa ser comida. Quando você tem que... Eu fiz uma parte da minha vida, a grande parte, e na parte de exatas, de números. Então, para você saber, o pastor Renato também, ele sempre fala, qualquer engenheiro sabe disso, que para você saber uma equação, para você resolver qualquer problema, você tem que fazer muito exercício repetido. Você tem que fazer vários exercícios de física repetidos. Você não consegue aprender sistema, matriz, nada, diferencial, você não consegue calcular nada se você não fizer repetição para a tua mente gravar. A Bíblia é da mesma forma, querido. Se você não se alimentar decorando, se você não se alimentar buscando entendimento para aquilo modificar. Quando nós comemos uma coisa errada, ela modifica o nosso metabolismo, não é? Faz mal por isso. Ela modifica perniciosamente o nosso metabolismo. E aí ataca a nossa carne. A palavra de Deus, ela é espírito e é vida. Quando você come, quando você se alimenta, quando você medita, para aquilo entrar em você, ela vai causar transformação espiritual. Amém? Porque ela é espírito e é vida, e ela vai gerar em você vida. Amém, queridos? Por isso que a palavra de Deus, ela não pode ser
deixada para trás, de forma alguma. E eu queria pedir para os diáconos virem compor aqui a mesa do Senhor, que nós vamos fazer a ceia do Senhor. E a ceia é o memorial, uma ordenança do Senhor, que Ele disse para nós fazermos até que Ele venha. Amém? E o que é esse significado? Qual é o memorial que nós temos que ter em mente? Eu vou tomar ceia porque o meu mês vai agora, né? Eu vou entrar num mês, porque eu tomei a ceia, eu vou entrar num mês abençoado. É um memorial de que o Senhor Jesus foi o Cordeiro vivo de Deus, que foi morto pelos pecados que eu cometi, que eu cometo, pelos pecados que você cometeu e que você comete. Ele foi morto por isso. E agora trazendo mesmo uma memória de choque, fazendo uma analogia com o que está acontecendo. Você teria coragem de entregar um filho seu nessa guerra? Você teria coragem de dizer: vai, meu filho, morrer. Vai morrer no meu lugar. Você teria coragem? No lugar de bombardeio, você sai fugido e deixa o seu filho. Você teria coragem? Seu único filho? Não, né? A gente precisa olhar essas cenas para mexer exatamente com a nossa essência. Ninguém teria coragem de dar o seu filho para morrer no seu lugar. Pois o Pai deu Jesus, o seu filho, para morrer em nosso lugar. Por isso que nós fazemos a ceia do Senhor, é um memorial. Nessa lembrança que nos gerou vida, ela é uma celebração de vida, porque o Senhor morreu por mim e por você. Então a ceia é um memorial de vida do Senhor. Aquilo que Ele morreu e ressuscitou para nos trazer vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz que ele recebeu do Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, tomou o pão, agradeceu a Deus e partiu e disse: esse é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, tomou o cálice. Nós vamos agradecer ao Senhor por esses elementos. E depois você vai fazer comigo uma oração, pedindo perdão ao Senhor pelos seus pecados, colocando a sua vida diante de Deus, aquilo que tem te atormentado, aquilo que tem trazido desânimo, aquilo que tem gerado confusão na tua mente, no teu coração, coloca na presença do Senhor, pede perdão agora, porque nós vamos nos levantar, vamos orar a Deus, pedindo perdão. Senhor, nós nos expusemos aqui, Senhor, humildemente, Deus, reconhecendo, Pai, que não somos nada sem o Senhor. Precisamos da Tua vida em nós, Senhor. Precisamos, ó Deus, da Tua carne e do Teu sangue, para que nos traga vida, para que nos traga transformação, Pai. Ó Senhor, te agradecemos pelo sacrifício vivo, Teu Filho Jesus, pelos nossos pecados. Te agradecemos pela vida, Senhor. Senhor, e com isso, Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas ofensas. Perdoa, Senhor, tudo aquilo que tem nos afastado de Ti, todo caminho errado, Senhor, que temos trilhado. Deus, todo pensamento mau que temos arquitetado, Senhor, todo olhar, Senhor, mau, Deus. Oh, Deus, toda intenção maligna do coração, construída no nosso coração corrupto, Senhor, nós te pedimos perdão agora, Deus. Oh, Pai, pelo poder do Teu nome,
Nós nos humilhamos na tua presença, Senhor, porque a tua palavra diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Senhor, por isso nós nos humilhamos na tua presença, Senhor. Declaramos que somos dependentes do Senhor. Declaramos que a tua palavra é o nosso sustento, Senhor, e que nós queremos andar, Senhor, na nova aliança. Oh Deus, que é a tua vida em nós, Senhor. Queremos andar, Deus, no pacto do Senhor de restauração com a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, nos fortalece, Senhor, nos encoraja nesse momento, Pai. Derrama da tua vida em nós, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Oh Deus, porque tu és espírito e vida que nos renova, Senhor. Renova as nossas forças, renova os nossos planos, nos sustenta nas tuas mãos, Senhor. Oh Deus, renova os nossos pensamentos, Senhor. Renova as nossas intenções, Pai. Renova, Senhor, a nossa visão. Renova o entendimento da tua palavra, Senhor. Traz luz para o nosso caminho, Deus. Oh Pai, obrigada, Senhor. Nós te agradecemos porque sabemos que tu és um Deus misericordioso, que olha para as nossas misérias e derrama a tua graça, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Senhor, nos capacita, coloca alegria no nosso coração pela tua palavra. Oh Deus, coloca, Senhor, ânimo em cada um de nós aqui por esse momento, esse memorial, Senhor. Oh Deus, até que tu venhas nos buscar, Senhor, esse memorial, Senhor. Pai, coloca alegria, vida, comunhão no Espírito Santo, Senhor. Gera um ambiente, Deus, de glória nesse lugar, pelo teu sacrifício, pela nossa vida, Deus. Não queremos estar tristes, mas queremos estar confiantes nas promessas do Senhor. Queremos estar olhando para o alto, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, tu és o nosso sustento, a nossa fortaleza. Tu és o nosso escudo, Senhor. Oh Pai, tu vais adiante de nós como um guerreiro valente em toda luta, Senhor. Tu estás conosco no vale, Senhor. Tu estás conosco no alto dos montes, Deus. E nós glorificamos o teu nome. Te agradecemos nesse momento, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos os elementos, Senhor. Abençoamos o pão e o vinho, Deus. Oh Senhor, que Ele traga, Senhor, renovo no nosso organismo. Oh Deus, de uma forma sobrenatural, Pai. Simples. Que venha trazer, Senhor, ânimo dentro de nós e vida do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, queridos. Então, se você já foi batizado em uma igreja evangélica, e se você estiver em paz com os seus pastores, você pode vir buscar a mesa do Senhor, os adultos somente. E depois, se você tiver paz no seu coração, você pode compartilhar da ceia com os seus filhos, em nome de Jesus, amém? Pode vir. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei
ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criadas terra, céu e mar e todo ser. E neles há toda a terra celebra-te com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Queridos, enquanto o louvor está ministrando essa canção, você pode se reunir com a sua família ou com a sua célula, com algum amigo que esteja junto com você para fazer a ceia, amém? Se você quiser ocupar outros espaços aqui do salão, se junte. Amém? Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus.
Ainda falta finalizar, não acabou ainda não. Já deu a oração final? Não deu não. A oração final ela ainda vai.